Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre a segunda bebida mais consumida do mundo, o café. Por isso, o nosso convidado é o corretor de café e diretor do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais Júnior, conhecido como Duda Carvalhais. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Certo, uma satisfação estar aqui. Eu participo da ação comercial desde que comecei a trabalhar em café, fui diretor lá várias vezes, fui presidente do Conselho de Câmaras Setoriais por 2 períodos, então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E Eduardo, vamos começar falando sobre o café mesmo, né? Passamos agora por um forte período de seca e geada. Como isso interfere no mercado de café? Está interferindo muito, mas nós temos que começar pensando que isso nós estamos pagando também um preço pelo nosso sucesso no café. Nós somos exportadores de café, a nossa primeira exportação foi em 1747, 15 arrobas para Portugal. Nós consideramos o início das exportações brasileiras de café com essas 15 arrobas e viemos crescendo. O Brasil já é o maior exportador de café do mundo desde meados do século XIX, continua até hoje, nós continuamos o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor de café. Nós estamos crescendo no mundo em café. O café não aparece mais tanto quanto aparecia na primeira metade do século XX, porque a economia brasileira cresceu muito, o agronegócio brasileiro dependeu muito, o Brasil não depende mais do café nas exportações, como dependeu até 1960, então ele aparece menos, mas continua muito forte a exportação brasileira de café. E o Porto de Santos é responsável por 80% das exportações, né? Nós santistas gostamos de bater no peito e falar que nós somos o maior porto exportador de café do Brasil e do mundo. Bom, houve essa seca agora realmente no segundo semestre do ano passado, continuou no primeiro semestre desse ano. Foi uma seca muito forte, é só verificar o que está acontecendo, até as preocupações do governo brasileiro com o abastecimento de energia elétrica e mesmo falando, se tem medo até de racionamento por causa disso, esperamos que não chegue nisso, né? E o café, a produção de café arábica no Brasil, que o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo também, é justamente no sudeste brasileiro, né? Começa no Paraná, no sul, portanto Paraná é sul, depois o sudeste, desde São Paulo, sobe por Minas Gerais inteiro e depois nós temos um pouco de café arábica ainda no Espírito Santo, mas o grosso é Mato Grosso, é o Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais produz hoje mais de 50% do café arábica do Brasil. A seca foi muito forte, nós já estamos colhendo uma safra menor este ano, a safra 2021, justamente por causa da seca do segundo semestre do ano passado e também porque esse ano é o ano de safra baixa de café arábica. O café arábica produz muito no ano, esgota as árvores, no ano seguinte tem uma safra menor. Na bianualidade, esse ano era de safra baixa e prejudicada também pela seca. Isso já é previsto no mercado do café? Nós já estávamos prevendo e ia ficar muito apertada a situação já por causa disso. Em cima disso, nós tivemos, com essas mudanças climáticas, um inverno muito forte esse ano. Tivemos 3 ondas frias entrando nas regiões de café, sendo que uma delas causou uma geada forte. Eu, por exemplo, imaginava que nunca mais ia me preocupar com geada forte em café, justamente pelo caso do aquecimento global. Essa geada pegou. Desde da região do Espírito Santo, do Pinhal, Leme, aqui em São Paulo, que nós chamamos de Baixa Mogiana, foi para Alta Mogiana, que é a região de Franca, a maior região produtora de café no estado de São Paulo, entrou pelo sul de Minas, foi a Varginha e foi até o Cerrado de Minas. O Cerrado de Minas foi a primeira geada que ele enfrentou desde que ele se tornou importante na produção de café no Brasil. Ele começou a crescer a partir da geada de 75 do século passado, do século XX, considerada a maior geada do século XX. Muitos produtores de café do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas foram para o Cerrado Mineiro, só haviam alguns pioneiros produzindo café, muito pouco café lá, e transformaram o Cerrado nisso que é hoje, né? Um grande polo produtor de café. E muitos cafeicultores que começaram a plantar café no Cerrado nunca haviam enfrentado uma geada como enfrentaram esse ano. Então, em cima de uma seca, tivemos essa geada prejudicando a safra do ano, que é de ciclo alto. Para piorar a situação, como nós exportamos muito café ao longo do século XXI, para você ter uma ideia, no começo do século XXI, quando nós exportávamos 20 milhões de sacas num ano, nós soltávamos rojão. Era um grande sucesso. Nós estamos falando agora em exportações de 45, 46 milhões de sacas. Nós mais que dobramos.
para fazer isso foi um sucesso pelo investimento em produtividade, em pesquisa, aumento de produção, melhoria de qualidade, que vem desde o final do Instituto Brasileiro do Café em 1989, foi uma revolução na produção brasileira de café. Mas para conseguir esses resultados excepcionais do século XXI, nós viemos lançando mão dos estoques brasileiros de café. Nós tínhamos estoques aí na remanescente do século XX na mão do governo, e tiveram, em vários anos, o governo teve que fazer leilões para o consumo interno e para exportação para complementar o nosso consumo e a nossa exportação. Nós zeramos esse estoque. Hoje não tem mais. Hoje não tem. Isso não sei se foi em 1915 ou 1916, 2015 ou 2016, o último leilão de estoque. Então nós não temos estoques. Os produtores brasileiros guardam muito pouco café de um ano para o outro, principalmente por causa da nova dinâmica. A partir do Plano Real, deixou de compensar você estocar seu dinheiro em café, eles vendiam, faziam outras aplicações, então não temos estoques. Então tivemos 2 anos de safra ruim por causa da seca, exportações crescentes do Brasil, nós batemos recorde de exportação ano passado, a nossa produção no ano passado foi recorde histórico, só que nós exportamos e consumimos tudo. E os preços explodiram por causa disso, o mundo não pode passar sem o café brasileiro. Nós vamos passar uns 2 ou 3 anos difíceis com isso. O senhor até falou dos preços, né? A ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, ela fez um levantamento que o consumidor vai pagar até 40% mais caro no supermercado, né? Tem como minimizar isso para o consumidor ou não? É muito difícil, porque na industrialização de café, o mais caro, logicamente, é justamente o café, o grão de café. Como nós não temos estoques nem nada, em outros anos, quando acontecia um caso como esse, o governo leiloava café de safras passadas, às vezes um pouco mais para ajudar o preço a não subir tanto. Só que nós não temos esse recurso mais. Outra coisa também, o mundo todo, mesmo com a pandemia, o consumo continuou num ritmo muito bom. Aqui no Brasil cresceu 1% ano passado, 1,4%, apesar da pandemia. Nós não tomamos café em restaurantes no ano passado, em viagens, mas em casa, inclusive com home office, tudo, tomamos muito mais café. Isso aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu nos Estados Unidos. Então o consumo continua muito bem. E agora com a abertura da economia novamente, a partir, principalmente no hemisfério norte, com o avanço da vacinação contra a Covid, se prevê que daqui para frente o consumo novamente em restaurante, em convenções, em hotéis, ou seja, volte a crescer. Então há uma previsão que esse ano, principalmente no próximo ano, o consumo de café no mundo volte a crescer bastante. Então juntou tudo. Os preços vão subir, mas nós temos que lembrar também que nos últimos 10 anos, um dos produtos dentro de casa que menos subiu foi o café. Se você vê agora, mesmo esses 40% que a BIC está prevendo, você vê, o óleo de soja esse ano eu acho que subiu 80%, só nesse ano, fora nos outros anos. Né? Todos os outros produtos estão subindo. O café, isso é uma pena, porque nessa falta de emprego que nós estamos no Brasil, juntar com isso tudo é uma situação difícil. Mas eles seguraram, na minha opinião, já deviam ter começado a subir esses preços há uns 3 meses atrás. Eles seguraram o máximo que dava. E com relação, o senhor até fala que o Brasil é o maior produtor de café do mundo e o maior exportador. Ele é o segundo maior consumidor, né? O que falta para ele ser o primeiro? Que eu acho que o primeiro é os Estados Unidos, não seria isso? Nós estamos perto dos Estados Unidos. Primeiro, a população americana é maior, né? Depois há o problema da renda também. Apesar de que você faz as pesquisas no Brasil, 98% dos brasileiros se declaram tomadores de café. E algumas pesquisas falam em 96%, mas é acima de 95% dos brasileiros. Nós gostamos também de falar que só tem um produto que é mais bebido que o café no Brasil, que é a água. A água, né? A água não tem como competir, né? Não tem ninguém que compita com o café. Então isso faz parte, porque é um hábito cultural para o brasileiro, né? O brasileiro, eu brinco sempre, quando você era criança, sua mãe te ensinava, quando entrasse alguém na sua casa, você tinha que dar bom dia, boa tarde, boa noite e perguntar se não quer um café. Quando você chega para uma visita de negócios, a primeira coisa que pergunto para você é se você quer tomar um café. Eu não pergunto se você quer tomar chá, um chocolate, é um hábito cultural. Então, com isso, está bem entranhado e o brasileiro, mesmo nas maiores crises que nós tivemos até hoje, continua tomando café. Você veja o ano passado, que foi um desastre em termos de emprego, em queda de renda para grande parte da população brasileira, e o consumo cresceu 1,4%. Obrigada, seu Duda. Eu vou chamar um breve intervalo, voltamos já.
Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é café. Nosso convidado é o corretor de café e diretor do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais Júnior. Eduardo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a exportação, o mercado de café, e agora eu queria falar um problema que estamos enfrentando, que é a falta de containers específico para café. Como é que está o mercado nesse momento? Estava brincando que isso é a tempestade perfeita. Fora tudo que nós falamos, com a Covid, as linhas de transporte mundial marítimo diminuíram, o número de navios também diminuiu, houve aí um desencaixe de contêineres e nós estamos num canto aqui do mundo menos servido, né? Então, e com isso há sim problemas de contêiner, não é a minha área, você sabe disso, mas isso está atrasando os embarques brasileiros, é uma dificuldade muito grande, a ação comercial tem trabalhado muito em cima disso, porque isso atrapalha. Na hora que estão precisando de café lá fora, que nós estamos precisando embarcar café, além das dificuldades devido da produção e tudo, nós temos isso. Os embarques brasileiros têm atrasado nos últimos meses, sempre fica alguns contêineres para o mês seguinte. Lá no escritório Carvalhais nós temos tido esse problema também. Isso começou devido à pandemia? Ou não? Foi a partir da pandemia. Houve uma mudança, há uma concentração também entre as empresas, houve uma concentração entre as empresas que dominam esse mercado no mundo, né? Isso também fortaleceu e elas têm se imposto e levado muitos preços. Além de não haver contêineres, o aumento de preço para o café é desastroso, né? Não é que aumentou 30%, 40%, como nós estamos falando no caso do consumo interno. Dobrou, triplicou e até quadruplicou o custo de um container para você mandar café para outra parte do mundo. Então, os compradores de café brasileiros, lá fora, as traders, as indústrias, estão se vendo numa situação difícil. Eles veem a matéria-prima subir, eles vão ter que repassar isso para os consumidores deles também, e além disso aumentou muito o custo de transporte desse café. Entende? Isso tudo tem deixado o mercado de café bastante turvo nesses tempos. A nossa sorte é que o mundo gosta de tomar café. Você vê o consumo estabilizado na Europa, crescendo nos Estados Unidos, crescendo na Ásia. O Japão hoje é um importante tomador de café e na China... Eles gostam de chá, né? É engraçado, e eles estão crescendo nesse mercado. E na China, que é o sonho, eu, desde criança eu ouço falar, não, no dia que cada chinês tomar uma xícara de café, o Brasil está feito, né? Mas eles estão começando a tomar, então não são ainda um consumidor importante contra outros países, mas o crescimento do consumo na China é grande, os jovens na China é grande, e isso nós notamos, você falou do chá, mas nós notamos em todo o país que é tomador de chá, que já tem o hábito cultural de ferver água e fazer uma infusão, o café entra com muita facilidade. Entrou assim na Inglaterra, hoje o negócio de café na Inglaterra é maior que o negócio de chá. Entrou assim no Japão, né? Outra coisa interessante, na Coreia do Sul há uma febre de tomar café. Em Seul você encontra uma cafeteria do lado da outra. Tem mercado para todo mundo, então, né? Tem mercado para todo mundo. E na China começa a acontecer isso. A nossa esperança é que realmente cresça exponencialmente a partir de agora. E vamos falar também, a gente está falando desse mercado lado ruim, né, digamos assim, mas a gente tem um concurso estadual de café que sempre ocorre na Associação Comercial de Santos no mês de outubro. Queria que você falasse um pouquinho desse concurso, quem pode participar, por que ele é tão importante, por que ele é tão concorrido também. Não, o concurso existe desde o início do século XXI, 2002, 2003. Eu fui coordenador vários anos, e em alguns anos que eu fui presidente da Câmara Setorial de Café do Estado, aí foi uma outra pessoa que coordenou esse concurso. Ele foi criado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para promover o café de São Paulo, né? Porque com esse crescimento da economia de São Paulo, o paulista imaginava que o café não fosse mais importante para o Estado de São Paulo. Mas é assim, além de o Estado de São Paulo ser um grande consumidor de café, o estado que mais consome café no Brasil, o Estado de São Paulo sozinho estaria entre os 10 maiores consumidores de café do mundo, se você pensasse que o Estado de São Paulo fosse um país. Né? E também porque só se falava de café de outros estados. Com esse concurso nós mostramos para o consumidor, a ideia do concurso é essa, que o Estado de São Paulo produz sim café de qualidade, né? Cafés tão bons quanto de outros estados, e também divulgar a cultura do café para o paulista. Deu certo. Esse ano é um ano muito difícil. Eu não sou o atual presidente da Câmara Setorial de Café, mas ontem ainda estive mexendo com isso. Você juntar a pandemia com essa seca e com a geada,
foi um ano complicado para os cafeicultores. Então, nós estamos estipulando agora os concursos regionais, vendo para que o concurso desse ano não falhe, porque tem algumas cooperativas que não devem fazer o concurso esse ano devido a essas dificuldades todas, né? Mas nós vamos sim fazer o concurso, talvez seja um pouco menor esse ano, não sabemos ainda, mas vai sair como sempre foi, com o apoio da Ação Comercial de Santos. Todas as provas desses anos todos, finais, porque vêm os vencedores dos concursos regionais do estado para cá, são feitos na sala de provas da Ação Comercial de Santos. É uma tradição enorme isso. Depois vamos dizer, a comemoração da entrega de prêmios no Museu do Café, né? E o leilão do café é feito pelo Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo. Então são várias parcerias e tem feito sucesso. E realmente o brasileiro voltou a falar na qualidade do café de São Paulo. E só uma coisa que nem os paulistas sabem, se Minas é o maior produtor de café arábica do Brasil, São Paulo é o segundo. Nós somos o terceiro maior produtor de café, se juntar o Conilon com o arábica. E o segundo produtor é o Espírito Santo e o terceiro é São Paulo. Mas na produção de café arábica, que é o café mais considerado no mundo, o estado de São Paulo é longe do primeiro, que é Minas. Minas produz mais de 50% do café brasileiro arábica, né? Mas o estado de São Paulo é o segundo maior produtor. Já tem previsão, data para o concurso ocorrer este ano? Não, nós devemos fechar semana que vem. Como eu disse para vem, você, isso normalmente nós fechamos em julho. Mas por causa da pandemia, esse ano está ficando em agosto. E eu mesmo estou entrando mais no concurso, justamente porque houve esses problemas todos agora. Esse ano não estava na minha mão o concurso. Eu não sou o presidente da Câmara Setorial, mas nós estamos, ontem ainda me chamaram para mexer nisso e nós vamos agilizar para até o final desse mês, ainda estamos já bastante avançados no mês, né? Nós estamos com tudo na rua. E tem um número mínimo de participantes? Como é que ocorre? O senhor até falou que esse ano deve ser um pouquinho afetado. O Estado de São Paulo, com uma ideia é estimular o cafeicultor paulista, ele estimula concursos regionais. Foi o primeiro concurso no Brasil a fazer isso. Depois Minas fez também, o Paraná, mas então só participa do concurso estadual quem foi um dos finalistas nos concursos regionais. Nos anos de safra maior, nós chegamos a 14 concursos regionais. Nos anos de menos até agora foram 9. O primeiro de todos foram 6, quando nós lançamos a ideia, né? E esse ano deve ficar aí em 9, 10, é o que eu imagino. Não deve passar disso. Desses aí vem 5 concorrentes de cada um, e as provas finais são feitas na Ação Comercial de Santos com um jurado formado por provadores de café muito experientes, muitos deles das grandes exportadoras de café do Brasil. Ah, do Brasil. Achei que era só aqui da região, não. Não, nós convidamos justamente porque eles conheçam. Mas as grandes, nós temos que lembrar que grandes exportadoras têm sede em Santos, né? O negócio se espalhou com a comunicação, tem empresas que saíram de Santos, mas as mais importantes continuam aqui. Você tem a Cochupé, a cooperativa de Guaxupé, tem a sede dela em Santos para exportação, fora lá em Guaxupé. E a Cochupé é a maior exportadora de café do Brasil. A Olan, que é a segunda maior exportadora no momento, também os escritórios dela são em Santos, os escritórios centrais, né? A Nespresso, a Nestlé, para a parte de provas de café e tudo, que era em São Paulo, trouxe os escritórios dela para Santos. A Mitsui, que é muito respeitada no Japão, o escritório dela também está em Santos, né? Nós temos a Unicafé, nós temos a EISA, temos a Comexim, que hoje é a grande empresa santista de café, só com origem em Santos, né? Então, nós temos várias empresas aqui e as mais importantes têm sede, até pela essa imagem que a Rua 15 tem de ser a Wall Street santista. No mundo, a Rua 15 é conhecida como o polo principal de café no Brasil. Óbvio, nós temos Minas com essa importância toda, Varginha, Guaxupé, são cidades que se destacam hoje no café, no Espírito Santo também, que é um grande produtor de café, já começam cidades a se destacarem, mas a mais antiga, a mais tradicional, que tem essa imagem no mundo, é a cidade de Santos e o centro de Santos. Vou pegar esse gancho que o senhor falou do centro dos Santos para a gente falar da revitalização do Centro Histórico de Santos. Mas eu vou pedir para o senhor responder no próximo bloco, tudo bem? Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O nosso convidado é o corretor de café e diretor do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais Júnior. Eduardo, a gente estava falando no último bloco sobre empresas que
tem o seu escritório ali na Rua 15, né, no centro de Santos. O centro histórico está sendo bem criticado porque ele está esvaziado, né? Inclusive, muitas empresas de café abandonaram ali, foram para Minas, foram para outros locais. Como é que a gente pode recuperar o centro histórico de Santos, na sua visão? Nós temos que lembrar primeiro que nós fizemos isso também no final do século passado. Houve um grande movimento a partir de 1990, eu mesmo presidi uma associação na época chamada Centro Vivo, que iniciou esse debate sobre a revitalização do centro de Santos. Foi daí que nós começamos a juntar força para montar esse Museu do Café na Bolsa Oficial de Café de Santos. Mas as ações já começaram, né? Eu acho que a primeira ação foi quando nós chamamos o Largo dos Quatro Cantos, ali em frente da Bolsa do Café, de Largo do Café. Foi uma ação, na época eu acho que a prefeita era a Thelma de Souza, foi o Edmur Mesquita com quem nós conversamos, a ideia, a sugestão foi minha até. Né? E daí para frente as coisas foram tomando força, nós montamos essa associação de empresários em Santos, participaram dezenas de empresários dessa associação, a Prefeitura Municipal acolheu a ideia, já no Beto Mansur, isso, né? Quando o Beto era, e houve um grande sucesso com isso. Depois, nos últimos 10, 15 anos, por uma série de razões, os prefeitos não mostraram tanto empenho assim nessa revitalização. Nós tivemos depois essa crise a partir de 2015, com o esvaziamento da economia. As comunicações facilitaram empresas ficarem em outros lugares também, não precisando ficar em Santos, tudo foi uma série de coisas, né? E por fim, que esvaziou o Santos, foi a partir da crise em 2016, 2017, nós estávamos com muitos prédios comerciais novos fora do centro de Santos, né? E empresários começaram a oferecer para empresas que estavam aqui no centro de Santos, para ficarem lá por algum tempo sem aluguel, em prédios novos, e tentaram algumas empresas que acabaram saindo do centro de Santos e esvaziando mais o centro. E é muito bom que a prefeitura, agora que o prefeito esteja olhando para isso, é importante, porque um centro todo revitalizado, não é à toa que no mundo todo você revitaliza centros históricos, né? Por quê? Porque isso que dá o rosto à cidade, que dá a personalidade a uma cidade, porque os novos bairros em todas as cidades do mundo com a globalização são muito parecidos. Então você pode pegar em qualquer jornal de turismo, qualquer revista de turismo, mesmo que o centro histórico numa cidade sejam 2 ou 3 ruas, é aquilo que sai da matéria, né? É aquilo que dá um rosto para aquela cidade. Quer dizer, quando essas cidades todas no mundo investem milhões e milhões de dólares em revitalização, não é só para manter a história delas, é importante, é lógico que é, mas é uma questão econômica também, sabe? É só você ver do que vive Paris, do que vive, a importância que Paris dá para isso, que Londres dá para isso, que Nova York, inclusive, nos prédios históricos que eles têm, dão para isso. Né? E, então isso é uma questão de revitalização econômica também, sabe? É muito importante para a cidade e nós temos sim que investir nisso. É um desastre que aconteceu na cidade, no centro de Santos, nos últimos anos. O senhor falou do prédio da Bolsa, né, do Museu do Café. A gente sabe que o senhor é muito presente lá, participa. E em julho a gente teve o Festival Santos Café. Eu queria que você falasse um pouquinho desse festival, que esse ano foi um pouco prejudicado em função da pandemia, tiveram números reduzidos de participantes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse festival, das atividades do museu. Essa é uma boa iniciativa da Prefeitura Municipal de Santos, né? O ano passado e esse foi prejudicado. Um festival como esse cresce a cada ano, né? E tem tudo a ver com a cidade de Santos, porque do mesmo jeito que você vê festivais de cerveja no lugar, de frutas, disso, aquilo, Santos tem essa imagem ligada ao café. Como eu disse, as primeiras exportações de café de Santos foram antes nós fazemos o porto regulamentado em 1890 e pouco, né? Ou seja, a partir da calçada do Lorena, no final do século XVIII, já começaram a descer algum café do interior para Santos ser exportado por aqui. As primeiras exportações foram no início do século XIX. Depois, em 1850, 1860, não se tem o número exatamente quando, o Porto de Santos já era o maior porto exportador e nunca mais perdeu esse status de ser o maior porto exportador de café. Santos, nós tínhamos, antes da globalização, em várias cidades europeias, você entrava numa cafeteria, tinha lá o café tipo Santos.
né? Do mesmo jeito que você fala em bacalhau do Porto, né? Ou seja, como os cafés eram originários em Santos e os blends eram feitos em Santos, o preparo do café, você tem que lembrar que nós já tivemos em Santos mais de 50 armazéns gerais de café. Esses serviços foram para o interior, foram para perto, hoje em dia, da produção, com a facilidade das estradas e da comunicação. Mas Santos tem um único armazém para café para quando nós precisamos de uma emergência, para você ter uma ideia de como mudou isso. Mas naquela época, esses blends eram feitos em Santos, e lá fora era conhecido, muito café brasileiro era conhecido como café tipo Santos. Por isso que o Tá? nome... Em alguns lugares aí na França você encontra isso, no leste europeu em alguns lugares, sabe? Mas até 1960, mais ou menos, o café tipo Santos era muito conhecido no mundo. O senhor até estava falando da importância do prédio, né, da Bolsa do Café, a imponência, tudo. Nós estamos nos preparando e acabamos agora de uma nova recuperação das fachadas, está pronta, nós devemos divulgar isso para a comunidade até o final do mês de agosto, já nos preparando para comemorar os 100 anos do Palácio da Bolsa Oficial de Café, que será em 7 de setembro de 2022. O Palácio da Bolsa Oficial de Café foi fundado, foi inaugurado em 7 de setembro de 1922, como parte das comemorações dos 100 anos da independência do Brasil. Nós não podemos esquecer da importância que o café tinha para o Brasil naquela época. 70% mais ou menos da receita cambial do país, não é do agronegócio, vinha do café. E foi feito com esse luxo, com tudo que havia de melhor no mundo, para mostrar para o mundo a importância do café para o Brasil e como o Brasil já era o grande produtor do mundo. Aquilo foi feito com essa intenção e é só nós entrarmos até hoje, agora que nós restauramos o prédio a partir do final do século XX, a imponência. Tá? E não há visitante estrangeiro que não entre lá e não saia, fotografe, leve, né, alguma coisa. Esse prédio tem uma característica, esse palácio. Qualquer cidade europeia, você tem 3, 4 prédios mais imponentes do que esse. Mas com esse valor emblemático de ter sido um prédio feito com esse luxo todo, às beiras do maior porto exportador de café do Brasil e do mundo, feito pelo dinheiro do café, para fazer negócios de café, não existe outro no mundo. Você pode procurar em qualquer... Não existe. Existem bolsas de mercadorias, mas bolsa de café com essa imponência é a única no mundo. Né? E isso que destaca esse prédio, não é só o valor pela arquitetura dele, mas esse valor emblemático de ter sido feito com esse luxo todo, pelo dinheiro do café para negócio de café. E você tem um museu do café lá dentro. Né? Ou seja, você quando entra numa cidade europeia qualquer e vai num museu, é um prédio, um antigo palácio que foi adaptado para ser um museu, ele muda de função. Esse não, continuou com a função dele de café. Então é uma outra coisa que é única no mundo. Você tem vários museus de café em cidades europeias, outros países produtores, mas com essa característica de ter sido dentro do Palácio da Bolsa Oficial de Café, que já foi construída para negócio de café, é único. Aí a importância, né? Não, e é o grande museu do Brasil e sempre vai ser por causa disso. O maior acervo do Museu do Café sempre vai ser o seu prédio. Isso é uma coisa também que é diferente, né? Por mais que a gente coloque peças e tudo lá, o grande acervo é o Palácio da Bolsa Oficial de Café e a Sala do Pregão, que também é única, com aquele luxo para negócio de café, única no mundo. Que a gente olha e fala, nossa, como é que era feito antigamente, porque mostra realmente como eram, né? E você percebe o que eles queriam com isso quando construíram lá em 1922. Então, 7 de setembro do ano que vem, o prédio vai fazer 100 anos, estão todos convidados para nossas comemorações que nós já estamos preparando, junto com a Prefeitura Municipal de Santos e com o Governo do Estado de São Paulo. O prédio pertence ao Governo do Estado de São Paulo e o Museu do Café é um museu que pertence à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Seu Eduardo, eu queria agradecer muito a participação do senhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Deixo um espaço para suas considerações finais. Não, eu agradeço estar aqui, eu fico muito contente. Você sabe que eu dou sempre entrevista, mas essa para mim é especial, por ser para a Ação Comercial de Santos e também por voltar a falar nesse assunto do centro. Eu fico contente de ver que está voltando ao foco das lideranças da cidade de Santos, uma recuperação do centro de Santos. O prefeito vem falando nisso. Quando nós abrimos lá o Festival do Café em julho, ele esteve comigo lá, eu falei pelo museu, ele falou pela cidade. E conversamos já sobre isso. Eu senti o entusiasmo do prefeito em voltar a focar suas forças no centro de Santos.
Isso é muito importante para a cidade de Santos, não é só para o centro de Santos, não é só para a história de Santos, é lógico que é muito importante para a história de Santos, mas é mais importante ainda para a economia da cidade de Santos e da região, óbvio. Com certeza. Obrigada mais uma vez. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.